Bem, eu sou Ronaldo Almeida, editor da revista A Brava, Climatização e Refrigeração, e do portal Engenharia e Arquitetura, portal EA. Né? Nós temos uma série na revista, e que também é reproduzida no portal, via YouTube, que é a Mulheres de Ação. No caso, Mulheres de Ação no AVACR. Certo? Hoje eu vou conversar, né, com uma pessoa muito especial, certo? Uma cearense, né, que fez os seus primeiros estudos no Ceará e depois se deslocou para São Paulo e tem uma atuação forte e muito importante, né, na educação. Né? Eu estou falando da professora Ana Cristina Dias, da FATEC Itaquera. Bom dia, professora. Bom dia, Ronaldo. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Tem sido uma experiência bem legal falar de uma coisa que eu vivi a vida toda, né? Mas tem sido muito legal. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Só para começar, além de toda a sua atuação lá, né, na educação, né, e particularmente nessa coisa do ensino superior e com esse viés técnico, você também tem uma participação forte nas várias entidades aí do setor, né? Se não me engano, ocupa, inclusive, um posto no Comitê de Mulheres da Abrava. Né? Me fala um pouco sobre isso. Essa coisa toda começou com uma premiação que eu tive no Agora é que São Elas. Ah, tá. Eu fui homenageada, né? E nessa homenagem eu ouvi uma diretora do setor HVAC falando que ela, né, durante a vida toda, tinha agido como se fosse um machista. E eu me choquei com aquilo, né? E aí eu fui pensar, né? Eu consegui trilhar uma série de etapas, mas eu me adequei à realidade dos homens, e era verdade. E às vezes eu questionava as mulheres, né? E isso me fez dizer: não, nós precisamos agir de uma forma diferente. A gente precisa trazer as meninas para cá. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção foi a quantidade de técnicas e instaladoras que a gente tem no setor. É uma coisa impressionante e o quanto elas têm necessidade de espaço. Então, não tem como um setor tão rico, tão desenvolvido, ficar atrás, né, dessa questão do papel da mulher dentro do setor, né, e ignorar, né, a ODS 5, que é a igualdade de gênero. É um setor que tem uma influência muito forte no setor, na área industrial e na área de serviços. O setor de refrigeração, ela atua em todas as frentes. Ela atua na indústria, ela atua no comércio, ela atua no serviço e ela atua no ensino. Então, passando por todas as áreas, era impossível que esse setor ficasse para trás. E a partir daí eu fui conversando com uma e com outra, né? E aí chegamos ao Arnaldo, né? Para falar isso com ele, né? E o Arnaldo prontamente nos recebeu e nós conversamos sobre essa questão do papel da mulher dentro do setor. E eu fiquei muito contente quando a gente conseguiu montar o comitê. Eu acho que é um passo importante, a gente tem muitos ainda para dar, mas tem sido uma experiência muito importante e significativa, não só para o setor, mas eu acho que para os outros setores, porque a importância do setor de refrigeração, eu falo refrigeração, mas englobando todos os setores da área, né? Eles são muito fortes e têm uma influência nas outras áreas, porque trabalham em conjunto.
trabalha com a construção civil, trabalha com a mecânica, trabalha com o serviço, que é o caso da APAS e da área de turismo de uma maneira geral, né? Uhum. Então, eu acho que tem uma relevância muito grande. E esse comitê ele tem passos a dar para abrir espaço, inclusive, para essas meninas, né? As microempresárias que estão trabalhando dentro do setor, né? Eu acho que é um passo bastante grande. Eu fiquei muito contente da gente poder contribuir, né? Com essas meninas e com o setor, que é muito rico, né? Aliás, nesse comitê, você trabalha junto com uma ex-aluna, né? Isso. A Ai, meu A Deus. Priscila, A Priscila, isso. Não Priscila é só a Baiocchi. Priscila, eu descobri que Nossa, como é o nome dela? A Kedman, que é Danfos, ela também é uma Ah, ex-aluna da FATEC São ah, Paulo. Eu que descobri interessante. recentemente. E fiquei muito contente, porque a FATEC tem uma capilaridade bastante grande. Essa é uma característica que a FATEC tem e chega em vários setores, né? E eu fiquei muito contente, porque eu vi pessoas se destacando. A Priscila tem uma liderança fantástica, né? Eu tenho aprendido muito com ela, a forma como ela se coloca. Aliás, cada uma das meninas que estão na diretoria tem assim me ensinado muito, né? As características de cada um, a forma de atuação, o jeito, né? A forma de se portar. Esse trabalho ele é rico não só porque a gente está trabalhando fora. Ele é rico porque a gente está trabalhando com a gente mesmo, né? Então tem sido assim uma experiência muito legal. E a liderança da Priscila tem sido assim fundamental, né? Dentro do comitê e dentro do trabalho com as mulheres. Ela é muito líder, ela É, é muito assim cuidadosa, muito é. é, empreendedora. Para mim, a Priscila é empreendedora, né? Ela tem Acho muito legal. ela tem muito cuidado no trato com as pessoas, tudo, Sim, né? Só uma coisa, quando você se referiu ao Arnaldo, né, bom a gente deixar claro, trata-se do Arnaldo Basile, que é o isso, presidente executivo da Bravo, tá bravo. né? Desculpa, é Não, imagina. intimidade um pouco Não é? mais. Agora me diz uma coisa, você nasceu lá em Fortaleza, certo? No Ceará, e como é que foi essa coisa de vir para São Paulo, né? Então, eu fiz engenharia mecânica e quando terminou o curso, eu fui para a indústria, né? Antes de eu terminar, eu já fui contratada numa indústria para trabalhar com a área de treinamento. Olha como é interessante. Uhum. Esse diretor que me contratou, ele vinha do Sul e ele estava implantando células de manufatura que naquela época, na década de 80, era o que era mais suprassumo, né, da indústria, porque vinha dos conceitos da indústria da Toyota, né, os conceitos vinham da Toyota. Sim. E aí eu saí da indústria, fiz um concurso para professora e me descobri como professora, né? Eu lembro que eu cheguei a falar para os meus professores que eu não ia ser professora. Não deu nem um ano de formada. Eu fiz o concurso para a universidade onde eu dava aula, onde eu estudei, e comecei a dar aula. E Desculpa, aí qual universidade? Universidade de Fortaleza. Ah, tá. E aí eu descobri que, depois de 4 anos que eu era professora, que eu não sabia de nada. E aí eu precisava me aprimorar para ser professora. Que para ser professora não dava só os conhecimentos que eu tinha. E eu descobri que tinha mestrado e doutorado pela frente, né? E foi assim que eu vim parar em São Paulo. Para fazer o mestrado e doutorado, eu passei 8 anos no interior de São Paulo, em São Carlos, Na fazendo Federal, mestrado na na USP, Federal, na na USP. USP, na USP, na USP de São Carlos, né, que é a Escola de Engenharia de São Aham. Carlos.
E lá eu descobri um outro mundo, né? Que era como você poderia usar os conhecimentos dentro da indústria, né? Aqui a gente tem pouca relação com isso, mas na Europa e nos Estados Unidos isso é uma prática, você ter mestres e doutores dentro da indústria para desenvolver novos conhecimentos e melhorar a estrutura que essas empresas têm. E aí eu falei, bom, então agora tem um caminho bastante longo pela frente, né? Meu orientador de doutorado foi muito importante nesse processo, porque quando eu fui fazer o doutorado, eu descobri que eu também não sabia de nada. E aí eu conversei com ele, porque ele tinha um currículo muito rico, né? E conversando com ele, eu disse, como que eu vou me tornar doutora, né? Porque eu falei, eu preciso sair daqui com uma base, com conhecimento. E ele me disse assim, nunca esqueci, a gente não é doutora, a gente se torna doutora. Então, aproveite tudo o que você puder enquanto você estiver aqui. Então, cada coisa que você descobre, que você participa, vai fazendo com que você se torne uma doutora. E quando você chegar lá no fim, você tem que apresentar um trabalho, porque, enfim, é a regra, você já tem um caminho longo percorrido e vai conseguir definir como você vai atuar como doutora. E foi isso que aconteceu comigo. Então, durante o período que eu tive no doutorado, eu fui orientadora de iniciação científica, eu cuidei de projeto, eu trabalhei nas comissões de avaliação de curso, eu trabalhei na avaliação de pós-graduação, eu discutia nas reuniões de professores, eu dei aula nessa época, participei de algumas questões na USP, a USP tinha muitas comissões, eu participei como representante dos alunos de pós, então eu aprendi muito, e assim eu me encantei pela área de pesquisa, né? Senti muito quando eu tive que sair, voltar, né, para uma outra realidade, mas foi um crescimento bastante grande. Não que eu achasse, eu ainda acho, que eu saiba de tudo, eu continuo achando que eu preciso conhecer as coisas. Às vezes ainda tenho assim, né, os pés assim meio mole, né? Mas eu aprendi muito e foi isso que me ajudou, né, nessa trilha que eu percorri depois de sair do mestrado e do doutorado. Foi um crescimento muito bom. E me diz uma coisa, a entrada na FATEC foi quando? 2007. Eu terminei o doutorado, voltei para Fortaleza, lá eu fiquei 5 anos, trabalhei na Universidade Federal do Ceará, com pesquisa, inclusive eu tenho alguns alunos que hoje são doutores igual a mim, e na época eles eram alunos, né? E aí eu resolvi que precisava voltar para São Paulo, porque eu precisava de mais. E como eu gostava muito daqui, né, eu queria voltar para São Carlos, mas Deus faz as coisas diferente na vida da gente, daquilo que a gente pensa, né? E eu vim parar em São Paulo, que o fato de ter vindo para São Paulo, capital, também foi uma experiência muito rica, porque para mim São Paulo era um bicho, né? Uma coisa desafiadora, amedrontadora. E eu cheguei aqui e a primeira coisa que eu tive que fazer foi me virar para poder me sustentar. Eu fui dar aula e tinha que dar aula em vários lugares. E eu tive que enfrentar o trânsito de São Paulo, sozinha. E isso foi uma experiência única, porque eu tive que ver os obstáculos, passar por eles, ver como é que eu conseguia passar por outros lugares, se eu errava o caminho que eu vivia errando, como é que eu fazia para chegar no outro lugar. Então, assim, até a experiência de ter vindo para São Paulo e enfrentado essa dificuldade foi uma coisa boa. E aí, em 2007, houve um concurso na FATEC de Carapicuíba. Olha onde eu fui parar. Eu morava na Zona Oeste, na época, e uma amiga disse, vamos fazer o concurso da FATEC. Eu não sabia o que era, eu acabei indo fazer. E eu descobri que era um curso tecnológico, né? Eu já conhecia sobre os cursos tecnológicos, mas nunca tinha convivido, porque em Fortaleza só existia uma escola técnica.
E os cursos tecnológicos não tinham existido lá ainda, né? E eu falei, nossa, mas como que se aplica? Já se falava sobre isso, mas a gente não tinha uma convivência, né? E aí eu parei na FATEC, e eu fiquei deslumbrada, porque a FATEC são 73, daquela época eram 68 FATECs, e espalhadas no estado todo, era gratuito. Eu falei, gente, olha que coisa! A ETEC, que era o curso técnico, você tinha mais de 200, né? Hoje nós somos 73 e 210, 220 ETECs. E foi, assim, uma descoberta muito interessante. E aí eu comecei a dar aula no curso de logística, na área de produção, né, que é a área que eu sempre dei aula, e aí comecei a dar aula na área de logística. E aí a gente viu uma relação muito grande entre a escola e as empresas. Sempre teve essa relação. E eu me encantei, porque era exatamente isso que eu achava que era correto, né? Eu gosto muito da pesquisa, gosto muito da pesquisa aplicada. Eu não consigo trabalhar sem ela, né? E a FATEC, ela trazia isso junto, né? Então, assim, nossa, eu fiquei muito feliz. Depois disso, eu vim para São Bernardo, mais ou menos na mesma época, e fiquei dando aula também de produção, né? No curso de informática para gestão de negócio. Essa é uma coisa também bem interessante, porque eu estou em duas realidades de São Paulo, completamente diferentes, com alunos diferentes, com empresas diferentes, com perfis diferentes, que também me ajudaram a entender melhor, né, que São Paulo era diferente e que a forma de trabalhar os conteúdos também precisava ser ajustado, né? E isso me ajudou muito. E aí, bom, a partir daí eu fui professora, né, até 2009. E em 2009, eu concorri a um cargo de coordenadora na FATEC São Bernardo. E fui eleita, né? Fui escolhida para ser coordenadora, que foi outra experiência muito boa. Como meu orientador me dizia, né? Eu nunca esqueci disso. Ele sempre dizia assim: aproveite as oportunidades. E eu sou muito inquieta, muito inquieta. E então eu trabalhei com estágio, eu trabalhei com TCC, e aí surgiu a ideia de trabalhar como coordenadora. E foi muito bom. Apesar de ter sido um tempo pequeno, né? Mas eu aprendi muito, porque o lidar com as pessoas é uma coisa fundamental. Eu acho que a maioria dos problemas que a gente tem na indústria, no mercado, de uma maneira geral, passa por isso, né? Pelas relações entre as pessoas. E isso a gente não estuda, né? A gente não estuda isso. E como que faz, né, para trabalhar com isso? E eu, como sou muito inquieta, eu sou diferente das outras pessoas, né? E essa diferença, às vezes, causa conflito, né? E eu precisava aprender, né, como lidar com isso. Também foi uma surpresa para mim, porque apesar de eu ter lidado muito com pessoas na época que eu estava na indústria, porque eu trabalhava com treinamento operacional dentro da indústria, né? Lá era um outro público, era outra realidade, né? As pessoas eram diferentes, né? Tinha uma outra qualificação. Então, na verdade, ela era uma nova experiência. Olha que interessante, né? Eu, às vezes, fico me perguntando como Deus traça as coisas para a gente sem que a gente perceba, né? E eu aprendi muito. E aí, em 2010, eu concorri para a diretora da FATEC. Essa é outra história bem legal. Eu concorri para a diretora da FATEC São Bernardo e Carapicuíba, que era o que eu conhecia, e as duas unidades onde eu trabalhava. E qual não foi minha surpresa em 2010, que eu fui escolhida para trabalhar na FATEC da Zona Leste. Uma área que eu não conhecia muito, conhecia pouco, porque eu já tinha dado aula em outras universidades particulares lá, e eu acabei na FATEC Zona Leste sem conhecer
nada da região, sem conhecer nada da escola, sem conhecer os cursos da escola, né? Era uma estranha no ninho, né? Mas, olha, eu aprendi muito. Foi uma experiência muito rica, porque eu precisei descobrir o espaço, descobrir os problemas, né? E foi um crescimento muito bom pessoalmente, mas na própria unidade foi muito, muito interessante também, né? Foi lá na FATEC da Zona Leste que você teve o primeiro contato com a climatização e refrigeração? Foi, porque o diretor da FATEC Itaquera, antes de mim, já tinha me falado, né, da área de refrigeração. E eu falava, gente, mas o que é que tem tanto nessa refrigeração que tem conteúdo para um curso? Porque eu fiz mecânica, né? E a gente teve 3 disciplinas na área nem de refrigeração. Eu vi refrigeração porque eu fui estagiária da escola técnica de lá e eu desmontava, limpava ar-condicionado, fazia manutenção. Então, eu conheci por causa de lá. Mas eu não conhecia nenhum curso na área. Quando eu descobri, eu falei, nossa, gente, eu não sei de nada disso, ninguém nunca me contou que era esse universo. E aí eu vim para a FATEC Itaquera, com o curso em vias de montagem, porque o curso foi implantado em 2014 e em 2013 eu entrei na FATEC. Então, a implantação dele foi logo que eu cheguei. E foi uma descoberta muito grande, porque eu tinha que conhecer o curso, eu tinha que selecionar professores, então eu tinha que conhecer o que ia se utilizar, né, naquela área. E eu tive que conviver com pessoas que trabalhavam na área, né? E aí eu fui fuçar para descobrir o que era que tinha, como funcionava. E, nossa, foi uma descoberta impressionante. Eu falei, nossa, se eu tivesse descoberto, eu tinha trabalhado nessa área. Porque é uma área muito... Ela é diferente da metalmecânica. Ela está na metalmecânica, mas a característica de indústria é muito mais estável. A metalmecânica ela é muito, assim, vamos dizer assim, robusta, que a gente tem muita gente sem qualificação, às vezes, né? E que trabalham em situações muito desagradáveis, né? Algumas fábricas são insalubres, as pessoas às vezes não têm a qualificação adequada, então ela tem uma série de dificuldades que desde sempre, desde a época que eu me formei, já se encontravam, né? Pessoas que têm a visão do chão de fábrica e não a visão do todo, né? É uma característica porque a mecânica ela vem desde a Revolução Industrial, então ela carrega isso muito pesadamente. E a área de refrigeração não. Ela abre um leque de alternativas muito interessantes. Você poder trabalhar as questões do alimento junto no mercado, dentro de casa, preparar materiais para isso. Você vê, por exemplo, o trabalho e a relação entre a construção civil e a área de climatização é uma coisa fantástica, né? E que traz resultados maravilhosos. A gente está vendo agora a questão da Covid e do ambiente interno, né? A produção mais limpa é uma regra para a refrigeração. Então, além das questões técnicas, é uma área muito robusta, né? A área de automação na refrigeração é uma coisa deslumbrante, né? E que tem um crescimento daqui para frente enorme, né? Eu não vi a área de refrigeração desde 2014, que eu venho acompanhando, crise. E eu vejo algumas pessoas dizendo que a gente, né, não faturou muito, teve problema, mas quando a gente conhece as outras áreas, dá para você perceber o quanto é uma área próspera, né? Que tem uma atuação muito grande, né? Em diversas áreas. A área automotiva é sensacional, porque se eu trabalho de uma forma adequada
a refrigeração, por exemplo, em colheitadeiras, o rendimento disso é infinitamente maior. E é uma área do setor, né? Sim. Riquíssima, né? Agora a gente vai trabalhar com a questão do carro elétrico. Nossa, a posição do ar-condicionado e o uso do ar-condicionado é fundamental, né? Então, tem várias coisas que eu fui descobrindo a partir da convivência com o setor, né? E com as pessoas do setor. Os alunos, as meninas agora muito mais próximas, né? Mas muito mais rico, né? Porque você vê dificuldades, outras áreas de atuação, a manutenção que precisa ser feita, né? Então, é uma área muito rica. Rica em conhecimento, rica em faturamento, rica em possibilidades, né? Na verdade, eu me encantei com a área, né? Com essa descoberta. E me diz uma coisa, qual foi o período, né, em que você esteve na direção da FATEC, aí em Itaquera? Itaquera eu fiquei de 2013 até 2018, começo de 19, porque eu fui convidada para ir para o MEC. Então, por isso que eu abri mão da direção, né? E fui para o MEC em 2019, no início de 19, e fiquei lá até junho de 19, trabalhando numa outra área, muito interessante também, que é complementar ao ensino superior, e às vezes a gente não observa. E isso também me ajudou muito. Eu fui trabalhar na diretoria de apoio às redes de ensino básico, ou seja, a gente tinha contato com todos os municípios, 5.800 municípios, eu acho, e com as escolas de ensino fundamental e ensino médio, né? E eu fui descobrindo características dessa área que eu não conhecia e dificuldades dessa área, né? Como, por exemplo, a questão do ensino médio, que é um problema sério para a gente, né? A gente sentia na FATEC que a demanda dos cursos tinha diminuído, mas a gente não entendia por quê. O problema está no ensino médio, né? A falta de conhecimento do futuro, de perspectiva para o futuro, a necessidade de pensar mais longe, né? E aí, de novo, eu lembrei do meu orientador, né? Eu vivi essa época, né? E eu não tinha essa dificuldade, mas hoje os mais novos têm, né? Eles precisam trabalhar para se manter, e às vezes eles abrem mão do ensino médio para ir para lá. E as meninas, mais ainda, porque existe a questão da gravidez na adolescência, que às vezes retira a perspectiva delas para o futuro, né? E isso, assim, me chamou muita atenção, né? Da necessidade de se trabalhar no ensino médio e até no ensino fundamental, tanto um quanto dois, as questões relacionadas com a matemática, com a química, com a física, e trazer essa ensino superior para perto, né? Para que elas possam ver, olha, existe possibilidade do futuro, né? E isso complementou um trabalho que eu fiz na FATEC, quando eu entrei, que a gente chamava FATEC Portas Abertas. A gente levava alunos que tinham estudado em escolas públicas para dentro das escolas de ensino médio, para que eles falassem o quanto tinha sido bom eles entrarem no ensino superior público. Esse trabalho ele assim foi complementado com a minha vivência no MEC, né? E a partir daí eu fui vendo que a gente precisava fazer outros trabalhos ligados com o ensino médio, que não é simplesmente falar, olha, tem aqui a FATEC, venha para a FATEC. Existem outras necessidades. E agora, com a Covid, isso mais ainda, né? Mais ainda. Porque muda as qualificações e as exigências, né, do mercado.
Agora, me diz uma coisa, em toda essa trajetória, né, você percebe, principalmente no que diz respeito às mulheres, alguma mudança nessa, na, né, na participação das mulheres, de alunas, né, mulheres, nesse ambiente da FATEC, que é um curso praticamente essencialmente curso superior técnico, né? Você pegou alguma mudança, identifica alguma... Uma das coisas que eu percebi é que a gente tem mais mulheres atuando, né? Uhum. Mas a discriminação continua igual a que eu vivi quando era estudante. Eu ouvi uma aluna dizer e contar para mim uma experiência que ela teve de ser descartada numa seleção para a área de estágio, né? Estágio na área de tecnologia, porque ela era mulher. Eu vivi isso em 80. Em 80. Uhum. Quer dizer, ouvir isso de novo é uma coisa absurda. Primeiro, porque naquela época não se tinha tanto conhecimento da atuação e da importância da área técnica dentro das indústrias, né? E a outra coisa é uma falta de formação de gestão, né? Como é que a pessoa compara, né, uma pessoa que é operacional com uma pessoa que está na área de gerência? Porque, na verdade, o tecnólogo e o engenheiro, eles trabalham no como fazer, Uhum. por que fazer, como fazer, aonde fazer. Então, ela não tem que estar carregando coisa, né? Então, qual é a diferença entre uma mulher e um homem? É. A não ser a formação dela, né? Então, eu acho que a gente ainda tem, sim, muita discriminação, né? Isso às vezes é velado, não é falado, né? Mas ainda existe de uma maneira muito forte, né? Tanto Mas, é que as mulheres têm medo, né, de uhum. trabalhar nessas áreas, né? Mas no exemplo da FATEC, por exemplo, hoje a FATEC tem muito mais alunas, né? Muito mais mulheres cursando as várias disciplinas do que tinha-se lá atrás, há Sim, 20 anos, sim, né? sim. É, Existem alguns cursos que têm mais características, né, com mulheres. Então, a refrigeração é um deles, que a gente tem uma quantidade maior de mulheres. A área Uhum. de automação é uma área que, esse semestre, eu fiquei muito feliz, eu tinha 6 mulheres numa turma, né? Na área de refrigeração, a gente costuma ter em torno de 2 mulheres em cada disciplina, então isso é uma coisa muito boa, né? Mas, por exemplo, fabricação mecânica, a gente tem uma ou duas em cada, né? Uma perdida, Sim. né? Não chega a 10% da quantidade de alunos. E em soldagem também a gente praticamente não tem mulheres. Então, existem algumas áreas que são mais acessíveis, mas eu acho que isso é graças ao fim do processo. Por isso que eu acho que a importância do comitê, porque o comitê, na verdade, está mexendo no fim da linha, né? Uhum. Então, se a gente abre espaço, a gente percebe a possibilidade de ter emprego e de atuação, eu vou trabalhar na área, porque eu conheço outras pessoas que trabalham com isso, né? Então, essa discriminação ela é menos percebida, né? Sei, sei. Eu acho que não dá para trabalhar num lugar só. Esse processo ele precisa ser conjunto, né? Indústria, escola, ensino médio, né? É a sociedade trabalhando nesse processo. Também a gente tem ouvido e visto muito mais se falar sobre isso, né? Uhum. E sobre esse papel da mulher, não só na área técnica, mas nos conselhos das empresas, na área financeira, na área de produção, né? Uhum. Então, eu acho que a gente está em processo. Crescemos, mas pouco do que eu achei que a gente precisava melhorar. Quer dizer, hoje a gente vive na era
do digital, mas alguns pensamentos são do século XIX. Não dá, né? Meio confuso isso, né? Mas olhando para trás, assim, né? Vamos dizer assim, dentro dessa missão que você abraçou, né? Que é a coisa da educação, né? Do magistério, o que mais lhe deu prazer, assim, toda essa trajetória? Ai, ver meus alunos. Hoje eu tenho colegas. Eu tenho alunos que foram. Eu vi quando eles entraram na universidade. Eles eram os moleques, né? E nesse caso foram meninos mesmo, porque eu não tinha alunas mulheres, mesmo a engenharia de produção. Isso foi em 2002, né? Então, mesmo naquela época, que é muito recente, né? A gente tinha pouquíssimas mulheres. E eu vi esses alunos moleques mesmo, né? Precisava gritar com eles, chamar atenção, porque eles eram muito moleques. Eles se transformaram em pessoas fantásticas. Hoje eles estão trabalhando com empreendedorismo, alguns trabalhando com pesquisa, outros são chefe de departamento, outros atuam na área de mercado, né? Na própria FATEC, tem alguns alunos que, nossa, dá muito orgulho de ver como eles estão hoje, né? É uma gratificação assim que não tem dinheiro que pague, não tem. É lógico que eu não posso me dar o luxo, querer dizer que eu interferi, né? Mas um pedacinho, né? Eu contribuí na vida deles, né? Não fui só eu, né? Colocou um tijolinho ali. Isso, um pedacinho. Então, é muito gratificante, muito gratificante. Às vezes eu encontro alguns no LinkedIn ou no Facebook e eles me relembram de algumas situações que a gente viveu junto. E eu não lembrava. E é uma coisa muito interessante como isso mudou a vida deles, como isso tornou a vida deles diferente. Mas não só eu. Eles tiveram outras experiências com outros professores, com outras pessoas. Mas é muito interessante ver a modificação dessas pessoas. E aí, eu acho que entra a grande questão da educação, o como eles mudaram a vida de outras pessoas, né? Eu não acredito naquela revolução que você muda tudo, quebra tudo, né? Como se fazia no século XVII, XVIII. Mas eu acredito na revolução da água. Eu costumo dizer da água. Por quê? A água você ignora quando ela está pingando, né? É só pinguinho, deixa lá. Depois ela arruma. E esse pingo, ele vai aumentando. E ele fura, né? Tanto é que se fala água morne tem um ditado Pedra assim, dura. isso, tanto bate até que fura, ela fura mesmo. Então, eu acho que a educação, ela faz essa transformação, né? Ela modifica aos poucos, mas de uma forma muito consistente. Então, ela modifica vidas, e ela é como um efeito dominó, né? Ela modifica um, que modifica outro, que modifica outro, que modifica outro, e assim por diante. E eu não vejo, né, uma mudança em qualquer lugar no país, no estado, no bairro, né? Eu falo muito da Zona Leste, sem educação. Ela é fundamental porque ela muda a cabeça. Às vezes, os meninos reclamam porque tem cálculo. Ai, professora, é muito ruim, onde é que eu vou aplicar isso? Eu acho que mais do que aplicar, as disciplinas básicas, elas ajudam você a abrir a cabeça, a trabalhar com raciocínio lógico. Então, isso ajuda a eles depois, na atuação deles no mercado. Então, é uma mudança grande, né, que é feita. Não é uma mudança simples, é uma mudança sólida, que vai mudar filhos, netos, né, irmãos, primos, amigos, né? Eu acho muito interessante isso, né? Então, eu acredito, sim,
que a educação tem uma força tão forte quanto um tsunami. Transformadora. Isso. Olha, a gente já está conversando há mais de 40 minutos, né? Poderíamos conversar aqui, talvez por horas, porque assunto você tem, não é? E tem, né, uma verve forte, né? Essa é a vantagem de ser professora. Isso. Mas vamos indo para o final. Eu gostaria que você, que recomendação você deixaria para as jovens que querem entrar nesse mercado de climatização e refrigeração? Olha, não desistam, de jeito nenhum. Tenham, eu acho que elas precisam ser competentes, ter um conhecimento muito bom, não pode ser superficial, né? Não parem de questionar, eu acho que é um dos pontos principais para a formação de um bom profissional, é ser questionador sempre, porque aí você entra no processo do Kaizen, da melhoria contínua, né? Uhum. E não desista por qualquer coisa. Se foi discriminada, se não deu certo, o emprego não funcionou, não era aquela área, não desista e permaneça, porque a área de refrigeração ela é muito boa e mais gratificante do que isso é você poder construir uma carreira. E construir uma carreira é simples, desde que você queira e lute por ela, né? E eu acho que as mulheres têm muito isso com os filhos, né? Então, esse instinto maternal também precisa estar na formação. A gente precisa construir esse filho que é a carreira, né? E para isso precisa ter muita garra, né? É difícil, mas é difícil em outras áreas também, né? Claro. As mulheres precisam atuar de uma forma eficiente e elas são muito boas nisso, né? E não se amedrontar diante dos desafios que vêm pela frente. Aliás, eles são ótimos, porque eu nunca vi um diamante que não foi lapidado. Ele é todo cortadinho, não sei se vocês já viram, né? Mas para ele virar muito rico, ele foi lapidado, né? Então, isso ajuda no crescimento, na melhoria, né? Não desistir por nada, absolutamente nada. Acho que é isso. Muito obrigado, professora. Acho que foi excelente, né? Eu acho que a gente vai colocar isso agora no nosso canal no YouTube e eu acho que ficam aqui lições valiosíssimas, né? Não só para as mulheres, né? Mas também para os homens. Quer dizer, né? O que é importante é de se fazer para construir uma carreira, né? Exitosa. Tá? Sim. Muito obrigado, professora.